bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação para o Enem, para concurso público. Reta final do Enem, tá? A prova aí que está se aproximando. E eu preparei para você uma aula aqui para lhe ajudar, tá? Então, hoje eu vou explicar para você os parágrafos de desenvolvimento da dissertação argumentativa, como você fazer, tá? Um desenvolvimento em que você atenda, tá, às competências exigidas no Enem relacionadas ao parágrafo da dissertação, aos parágrafos da dissertação, nesse caso argumentativa. Também aproveito, tá, nessa videoaula, ok, para apresentar para você como você deve escrever a sua proposta de intervenção social, ou seja, estaremos falando também sobre o parágrafo de conclusão, sobre o parágrafo de conclusão do texto dissertativo argumentativo. Tá? Para finalizar, também preparei um tema aqui para que você possa estar se preparando, um tema relacionado a algo que pode ser o próximo tema da redação do Enem, insegurança alimentar, bem como faço destaque aqui para o recorte acerca dos desafios enfrentados na área da educação, tá, das pessoas autistas no Brasil. Então, desde já, que você tenha uma excelente aula. Também quero agradecer a Deus por ter nos proporcionado esse dia para preparar esse vídeo para você e dizer, você que ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, deixe seu like, seu comentário, a sua sugestão. Você que já se inscreveu, muito obrigado e tenha uma excelente aula. Então, professor, como eu devo proceder, tá, nos parágrafos de desenvolvimento da minha dissertação argumentativa? O que eu devo fazer, afinal de contas? Tá bom? Então, eu vou responder para você esse questionamento que eu fiz, tá? Aqui, mostrando, fazendo uma análise de uma redação nota 1000, ok? Então, não tem nada melhor do que você ver como exemplo de caso concreto, tá? Até porque esse tema aqui que foi o tema que... Esse tema aqui que a candidata aluna escreveu, tá? Ele é pertinente, ele nos interessa porque um dos temas em que eu especulo que pode ser o tema do Enem 2022 é justamente o quê? É os desafios educacionais enfrentados, pelas pessoas autistas no Brasil. Então, fique atento para esse tema, tá? Só que eu vou só mencionar aqui, ok? Porque o outro tema aqui, que é uma das apostas para o tema de redação do Enem, tá? É a questão da insegurança alimentar, que eu vou deixar aqui disponibilizado para você, certo? Então, olha só. Aqui nós temos uma dissertação argumentativa, tá, em que apresenta aquela estrutura que eu sugiro, ok? Que eu sempre digo, não é uma regra, não é um rol taxativo, mas é exemplificativo, ou seja, uma dissertação que apresenta a estrutura clássica, tá? Um parágrafo para a introdução, certo? 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Como eu falei, nada impede que você escreva uma dissertação argumentativa usando 3 parágrafos, tá? Só que o risco que eu vejo é de você conseguir fazer as devidas pontuações, tá bom? A organização das ideias. O professor tem redação nota 1000 com 3 parágrafos? Tem. Isso eu te garanto que tem, tá? Só que eu indico para você o quê? Escrever a dissertação argumentativa em 4 parágrafos, porque você vai ilustrar, tá? Vai deixar bem claro para o corretor do teu texto o quê? Que o teu texto ele está apresentando o quê? Ó? Vamos dizer assim, o aspecto 1 e o aspecto 2, né? Que eu vou explicar isso, que pode ser causa ou pode ser consequência, a depender do tema. Então, isso aqui, ó, nós temos nessa dissertação argumentativa aqui. Ó. Então, se a gente observar aqui a introdução, o que é que eu observo? Ó, aqui a aluna, ela começa a sua dissertação argumentativa fazendo uma alusão histórica, que é um tipo de introdução, tá ok? Eu não vou enfatizar a introdução, até porque eu tenho no meu canal uma introdução coringa que se encaixa em qualquer tema. Então, se você tem dificuldade de começar o texto, tá bom? Pegue lá, assista essa videoaula. O que eu quero destacar aqui nessa introdução? Tá? É justamente algo que ajuda na organização, na menção daquilo que você vai desenvolver no parágrafo 1 de desenvolvimento e no parágrafo 2 de desenvolvimento. Então, olha só aqui, ó. Ela retoma algo que aconteceu na história, isso aqui é indiscutível, né? Isso aqui é fato. Então, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas
porque não poderiam ser guerreiras profissionais valorizadas na época. Aí o que é que ela faz? Ela contextualiza, ela traz para o hoje, né? Para o agora, num período contemporâneo. Então, na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação. Então, de acordo com a autora desse texto aqui, ó, por que existem essas dificuldades para essas pessoas terem acesso à educação? Tá? Ela responde aqui, ó, devido ao preconceito ainda existente na sociedade. 2, tá? É a falta de atenção do Estado à questão, à problemática, ao óbice, ao revés. Certo? Então, olha só. Se nós pegarmos aqui, ela já aqui no início da sua redação, o que é que ela está fazendo? Ela está fazendo exatamente aquilo que o próprio manual do Enem, que serve de orientação para os corretores, tá? Recomenda. Então, o que diz aqui? Ó, ela já está apresentando aqui, ó, a tese, o ponto de vista, aquilo que ela vai defender ao longo do texto, e ela já começa a antecipar, a mencionar o que? Ó, os possíveis argumentos, ou seja, as respostas, a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Então, o que é argumentar, professor? O que é algo que eu vou ter que fazer na dissertação argumentativa? Simplesmente é o que? Você vai chamar resposta ou respostas a um porquê, uma pergunta. Então, se o tema é os desafios educacionais, enfrentados pelas pessoas autistas no Brasil, então eu já penso, você já pensa aí na sua cabeça de eu ser sábio que eu sei que você é, tá? Então, por que existem dificuldades para que as pessoas autistas no Brasil tenham acesso à educação de qualidade? Aí você pergunta e, vamos dizer assim, você mesmo responde. Ah, eu acho, né? Eu penso, mas você não vai escrever no seu texto, né? Eu penso que é a falta de atuação do poder estatal. Pronto. Essa resposta sua aqui, ó, é o quê? É um argumento. Tá? Essa resposta aqui é a justificativa para o porquê que você fez. Ah, eu também acho que existem dificuldades para as pessoas autistas na educação no Brasil, é porque não tem no Brasil profissionais qualificados para entender essas pessoas. Ou seja, você já achou outra resposta, que é o que nós chamamos de argumento. Só que na redação do Enem, você não vai só argumentar. Você não vai só achar uma resposta, ok? Para a ideia que você vai defender, ou seja, o seu ponto de vista, a sua tese. Então, você tem que o quê? Usar essa resposta para comprovar essa tese, só que você tem que detalhar a argumentação. Professor, como é que eu detalho os argumentos? Como é que eu detalho, desenvolvo as minhas respostas? Utilizando, tá, uma ou mais estratégias argumentativas, tá? Por exemplo, fazer o uso de dados estatísticos, fazer uma citação, por exemplo, ou citar uma letra de uma canção, ou uma parte de um seriado, de história em quadrinho, de poemas, enfim. Não só citar, mas também relacionar, comentar e relacionar com o tema, com a tese e com as demais ideias que são defendidas ao longo do texto. Isso no Enem é o que é chamado de repertório sociocultural legitimado, tá bom, gente? Então, voltando aqui para a redação, voltando aqui para o texto, então, na introdução, tá? Qual é a tese? Então, de acordo com a autora desse texto, há grande dificuldade para garantir aos deficientes, em especial aqui, ela faz esse recorte, né? Os surdos, o acesso à educação, tá aqui, ó. Primeiro, devido ao preconceito ainda existente na sociedade. Segundo, a falta de atenção do Estado à questão. Então, o que acontece? Você tem que escrever um texto coeso e coerente. É um todo de sentido. Aquilo que você só apresenta, você não precisa detalhar. Aquilo que você só apresenta na conclusão, na introdução, perdão, você vai ter que detalhar nos parágrafos de desenvolvimento. Então, olha só o que acontece. Nesse parágrafo de desenvolvimento aqui, a autora vai ter que desenvolver, vai ter que fazer desdobramentos a respeito desse motivo aqui, dessa causa. Ela vai ter que comprovar, por meio de uma argumentação convincente, de que ainda existe preconceito na sociedade. E nesse segundo parágrafo aqui, de desenvolvimento, o terceiro parágrafo do texto, ela vai ter que comprovar, por meio de uma argumentação convincente, que no Brasil existe essa falta de atenção do Estado à questão.
Observe que estado aqui é com E maiúsculo, ok? Tá? Estado região norte, região sul, aí estado com E minúsculo, certo? Se ela não fizer isso aqui, ela vai perder ponto, logicamente, né, na sua estrutura, no seu texto, porque é uma dissertação argumentativa que não apresenta coerência, tá, textual. Então, por isso que eu sugiro que você já coloque aqui, já mencione na introdução, faça igual aqui a autora desse texto, já apresente o que, ó, de acordo com ela, as duas razões, os dois motivos. Professor, ela poderia colocar três? Poderia. Só que o risco é que, ó, ia ficar muita informação para conseguir resumir em 2 parágrafos, tá? Porque não basta apenas apresentar, tem que desenvolver. Então, o que você deve fazer nos parágrafos de desenvolvimento? Então, anota aí, ó. Em primeiro lugar, você deve colocar um elemento coesivo. Nesse caso aqui é uma frase por completo, ok? Não só nos parágrafos de desenvolvimento, mas como também aqui na conclusão, que vamos falar dela depois, vamos detalhar dela depois, ok? Então, a princípio, você tem que colocar o elemento coesivo no início do parágrafo e isolar por vírgula. Essa vírgula aqui é obrigatória, certo? Inicialmente, preliminarmente, a priori, em primeiro lugar, em primeiro plano, em primeira análise, enfim, colocar vírgula, tá? E depois, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o que nós chamamos de tópico frasal. Professor, o que é o tópico frasal? Simplesmente é uma frase inicial que você vai detalhar, desenvolver, e essa frase inicial, o que é? Em outras palavras, é escrever, né, usando sinônimos, aquela informação que você colocou bem aqui em cima, ó, ao preconceito ainda existente na sociedade. Então, ó, inicialmente, um entrave, ou seja, um desafio, né? Tá aqui, ó, tá? Uma dificuldade é a mentalidade retrógrada de parte da população que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e posteriormente exercer uma profissão. O que é que ela fez aqui? Ela desenvolveu aquela primeira informação que está lá na introdução. O que é que ela está dizendo em outras palavras? Tá? Está lá na introdução, está lá, é uma da razão, né? A causa um, é o motivo um. Ou seja, o que é isso? Está aqui, ó. Tá? É o preconceito que ainda existe na sociedade brasileira. Então, tá entendendo aí, ó? Na introdução eu apresento, tá? A causa, ok? E no desenvolvimento eu vou ter que desenvolver. Aí não esqueça de fazer o que eu disse, ó. Elemento coesivo, vírgula e o tópico frasal, ok? Agora eu vou usar outro elemento coesivo em que eu começo a desenvolver a frase inicial. E aí é que entra a questão de usar o repertório sociocultural e legitimado que a colega vai começar a fazer. Então, olha só, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do mal trazido pela socióloga Hannah Arendt. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Então, o que é que ela está fazendo aqui? Ó? Então, perceba, ela argumenta, não é isso? Ela está colocando aqui a resposta ao porquê, porque existe dificuldade para garantir às pessoas surdas o acesso à educação. A resposta devido ao preconceito. Está aqui, ó. Ela coloca essa informação aqui como um tópico frasal. Aí o que é que ela vai fazer? Ela vai começar, tá? Ela vai desenvolver essa argumentação aqui. Como? Por meio da estratégia argumentativa conhecida como citação ou argumento de autoridade. Como eu falei, a maioria das redações nota 1000 tem lá esse tipo aqui de estratégia argumentativa. Mas veja só, ela só usa a frase da autora aqui? Não. Tá? Observa a estrutura que ela utiliza aí, ó, ok? Apresenta a profissão, apresenta quem é, tá? Não precisou, ela não colocou aspas aqui porque isso indica que ela não transcreveu exatamente como está lá no livro da autora, né? Mas ela está fazendo paráfrase. E acabou o texto, acabou o parágrafo aqui? Não. O que é que ela vai fazer? Ela vai comentar a citação. Melhor dizendo, ela vai apresentar exemplificação, mas baseado, olha só, baseado no quê? No tópico frasal, baseado aqui no pensamento da autora, ok? Então, o que é que ela está fazendo? Ela está tornando legítimo esse repertório social e cultural, ok? Professor,
Aqui que eu usaria, no caso, uma letra de uma música, é exatamente. Aí vai depender de você. Não tem uma ordem para você fazer isso, tá? Mas você deve fazer. Professor, é aqui que eu ia colocar uma letra de uma música, um seriado da Netflix ou de outro stream que eu lembre que tem a ver com esse tema, é aí, tá? Mas você vai só colocar? Não, você vai comentar, ou seja, você vai desdobrar, você vai detalhar relacionando com as ideias ao longo do texto. Então ela começa a dizer aí, ó, tá? Essa frase da autora é tão verdade aquilo que eu estou falando que até a autora concorda comigo. Então, um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, tá? Um exemplo de quê? Dessa mentalidade retrógrada que existe no Brasil, ok? Seja por olhares, perdão, maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Nessa situação, o medo do preconceito, olha aí, ó, tá vendo? Que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem dos seus direitos. Fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Então, aqui ela está demonstrando que entende o que é um texto. Ó. Ela está dizendo, ó, aqui no Brasil, isso aqui parece que acontecia lá em Esparta. Tá? Ou seja, o que ela menciona aqui, ela vai desenvolvendo ao longo do texto. Professor, então como é que eu faço? Eu vou ter que gravar uma frase que se encaixe exatamente no tema de redação que o Enem vai utilizar? Não. Pode ser uma frase, por exemplo, aqui, que você pode até imaginar, meu Deus, mas isso não tem nada a ver. Não, tá? Não é isso. Você vai ter que tornar essa frase legítima. Você vai ter que legitimar. Quando é que você legitima? Quando você, ó, olha o que ela disse aqui, ó, banalidade do mal. O que é que ela diz? Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Aí o que é que ela fez? Legitimou. Deu exemplo aqui desse preconceito, que acaba sendo que é uma banalização do mal. Acaba que esse preconceito com as pessoas aqui que têm esse tipo de necessidade acaba se tornando como algo comum. Ou seja, ela disse, ó, a autora disse isso e isso acontece aqui no Brasil, tá? Então, ela argumenta e também desenvolve a argumentação, certo? Então, voltando aqui, ó. O que é que você tem que fazer nos parágrafos de desenvolvimento? Aí não esquece, tá? Elemento coesivo, nesse caso aqui ela não colocou elemento coesivo, ela usou aqui o paralelismo. Tá? Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância estatal. Professor, eu poderia usar aqui outro tipo de conectivo aqui. Além disso, ademais, outro sim, igualmente, em segunda análise, em segundo lugar, em segundo plano, tá? Enfim, a posteriori, fica a seu critério. Se você for utilizar, não esqueça, elemento coesivo, coloca vírgula, tá? E mais uma vez, o que é que ela faz aí, ó? Nesse caso, ela já começa, né, com uma frase inicial. Aí presta atenção, o que é inobservância estatal? Ela está apresentando algo novo? Não, ela está simplesmente apresentando palavras novas. Mas o que é que ela vai colocar lá? Ó? O que é que ela está escrevendo? A falta de atenção do Estado à questão. Então, como eu falei, ó, segundo parágrafo do texto, ela desenvolve a informação. O terceiro parágrafo do texto, ela vai desenvolver a segunda causa, de acordo com ela, né, do desafio enfrentado pelas pessoas que têm algum tipo de, nesse caso aí, deficiência, para ter um acesso à educação de qualidade. Então, qual é o outro? É a falta de atenção do Estado, que nesse caso ela usa expressões sinônimas, é a inobservância estatal, e já começa fazendo uma relação de causa-consequência, que é o conectivo. Uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo, ministradas em Libras, além da avaliação do português escrito como segunda língua. O que é que ela vai fazer de novo? Olha só. Ela vai, tá? Então, utilizou aqui o que é que ela está fazendo, ela argumenta, só que agora o que é que ela vai fazer? Ela vai apresentar aqui novamente uma estratégia argumentativa, tá? Professor, eu devo usar aqui quantas? Não existe isso. Veja lá, eu tenho aqui nesse texto, ó, eu encontro exemplificação, encontro causalidade, tá? Eu encontro citação, certo? Mas o que eu encontro? Comentário, tá? Que é isso que é o mais importante, aliás, que é tão importante quanto você utilizar qualquer tipo de estratégia argumentativa. Então, olha só.
De acordo com Habermas, incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. Ela acabou o texto aqui? Não, ó. Usa a citação e agora ela vai legitimar, ela vai comentar, tá? Para comprovar aqui a tese dela, que de acordo com ela, tá? Como eu já falei, você já entendeu isso, eu espero que você esteja entendendo, tá bom? Reitero você que ainda não se inscreveu no meu canal, que inscreva-se, deixe seu like, seu comentário, a sua sugestão. Então tá aqui, ó. Ela vai comentar, ela vai detalhar, tá? A tese dela que apresenta aí os desafios para as pessoas surdas. Então, a frase do filósofo alemão tá aqui, ó. Está retomando e comentando aqui, trazendo para o texto dela. A frase do filósofo alemão mostra que, enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação dos surdos, com respeito por parte dos professores e colegas, tal minoria ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. Pronto. É simplesmente isso que você vai fazer nos parágrafos de desenvolvimento. Então, não esqueça, elemento coesivo para ligar os parágrafos, isso aqui é importante, competência 4 do Enem, vírgula se for um conectivo, ok? Tópico frasal, certo? E aqui o que? Estratégia argumentativa e comentário da estratégia argumentativa, ou seja, tornar a frase de um autor, tornar a referência à alusão a uma legislação específica, tornar um trecho de um episódio, de uma letra de uma música, legítimo para o texto. É isso que você não deve esquecer de fazer. Então, professor, eu não sei utilizar a citação, mas lembra bem aqui, ó, não é só a citação, ó, tá? Você pode usar pesquisa, você pode citar fatos que sejam comprováveis, você pode fazer uso de pequenas narrativas ilustrativas, alusão histórica, por exemplo, isso que ela utilizou aqui na introdução. Você pode muito bem utilizar lá nos parágrafos de desenvolvimento, né? Comparação entre fatos, situações, além da exemplificação, ok? Mas, como eu sempre digo, fazer o quê? Fazer uso do repertório, tornar legítimo. Então, para tirar 200 aqui na competência 12 e competência 3, está aqui, ó. O texto tem que desenvolver o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, né, que eu chamo de legítimo, e apresenta o quê? E deve apresentar excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, esse texto tem tudo isso aqui, essa estrutura clássica, introdução, desenvolvimento e argumentação, um número mínimo, né, de período em cada parágrafo, isso aqui é respeitado, e já na competência 3, para tirar 200 pontos, o texto deve apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma que seja consistente e organizada, que configure autoria para defender o ponto de vista. Então, tem isso aqui nesse texto? Tem. Tá? Além disso, também aqui esse texto ele tem o que nós chamamos, né, de a respeito à competência 5, em que tem uma proposta de intervenção que foi muito bem elaborada, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Mas vamos lá. Vamos falar agora aqui, ó, ok? Dá uma pausa aí se o vídeo ficou longo, certo? Nós vamos falar desse parágrafo. Gente, esse parágrafo aqui da conclusão é só para o Enem. Se você for fazer uma prova de concurso público, só se ele pedir, ok? Então, atenção aí, ó. No último parágrafo do texto, chamado de conclusão, certo? O Enem solicita que você apresente o quê? O primeiro critério que ele vai fazer qual é? Os corretores vão observar. O teu texto apresenta a proposta, tá? Se apresenta a proposta, beleza, vamos para as próximas etapas. O teu texto não apresenta a proposta, aí nem vamos para a próxima etapa. Então, no seu texto, você tem que apresentar, tá? Na conclusão, não necessariamente somente lá, ao longo do desenvolvimento você já pode apresentar uma proposta de intervenção social que deve ser exequível, não é isso? Essa palavra que eles utilizam, ou seja, que seja viável, que possa acontecer em algum momento e detalhada, tá? Então, muito importante isso aí. Ou seja, na conclusão do Enem, quando os corretores lerem a sua redação, eles vão identificar, por exemplo, o que vai ser feito, tá? Quem vai fazer, certo? Como
e para que. Então, preste atenção nisso aí, tá? Anote. O que vai ser feito, eles chamam de ação, tá? É a proposta que você vai dar. Lembra, tem que respeitar os direitos humanos. Tem que ser viável, não é isso? Detalhada e que respeita os direitos humanos. Aqui o quem eles chamam de agente. Na dúvida, anote aí, tá? Essa dica para você aqui, ó. Professor, meu Deus, eu não sei quem eu vou colocar aqui. Então lembra disso aqui, já eu explico. O GOMIFES é o agente. Como é o que nós chamamos de meio ou modo, ou seja, a maneira em que a ação que você vai propor será realizada. E aqui o para quê é o que nós chamamos de resultado. Tá? Isso tudo aqui, professor, isso tudo aqui. Detalhe. Além disso, a banca diz, ó, tem que elaborar muito bem. Não pode elaborar bem, senão a diferença é de 40 pontos. Para elaborar muito bem, o seu parágrafo de conclusão deve ter o que nós chamamos de detalhamento, ou seja, você já colocou uma ação, você já colocou um agente, você já colocou um meio, você já colocou o resultado, você vai escolher um destes e colocar mais um elementos. É o que o Enem chama de detalhamento, como eu falei. Isso é só aqui na prova do Enem, na prova discursiva do Enem, tá? Isso é só aqui que você vai ter que fazer. Então vamos lá. A princípio, você coloca o que? O elemento coesivo, nesse caso ela utilizou aqui o destart, né? Que tem o mesmo valor do portanto, colocou a vírgula para isolar, e aqui ela faz o quê? Ó? Para que as pessoas com deficiência na audição consigam o acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que, olha aqui, ó, que é isso? Quem vai fazer? Tá? Quem? O Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, ou seja, ela colocou outro quem, ó, tem um mais o outro. Por que ela fez isso aqui? Porque ela já está querendo apresentar o que nós chamamos de detalhamento, certo? Então, em parceria com as instituições de ensino, aí aqui, ó, promova. O que é promover? Ou seja, tá aqui, ó, tá? É o que vai ser feito, é ação. Promova cursos de Libras para os professores. Como ela vai fazer isso? Tá? Por meio, tá aqui, ó, é a maneira. Por meio de oficinas de especialização à noite, horário livre para a maioria dos profissionais, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdo, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. O que é isso? Tá? É o resultado. Então, veja bem aqui, ó. Nesse parágrafo de introdução, eu já encontro a resposta para todos esses elementos. O que vai ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito e o resultado para que vai ser feito. Aí o que é que acontece? Vamos tirar 200 pontos, tá? Que é que ela coloca aqui o elemento coesivo para dizer, ó, além disso, mais do que isso, então tá aqui, ela vai detalhar que o agente, ó, em adição, o Estado deve, aí presta atenção, gente, nesses verbos aqui, ó, ok? Use esses verbos no presente que nós chamamos atemporal, é o presente da dissertação argumentativa. Evite deveria, poderia, precisaria. Não, deve, precisa, é preciso. Tá? O Estado deve divulgar propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos com postagem nas redes sociais para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. Tá? Então, o que foi que eu coloquei aqui? Ó, o GOMIFES. Porque, ó, na dúvida, ok? Você coloca isso aqui na nossa folha de rascunho, que aí você vai lembrar o que é GOMIFES. Então, o governo pode ser um agente, tá? O que é o O? As organizações não governamentais podem ser um agente. O que é o M? A mídia pode ser um agente, tá? O que é o I? O indivíduo pode ser um agente, ok? O que é o F? A família pode ser um agente. Então não tem erro, tá? O que é o E? O Estado pode ser um agente. E aqui o S, que é a sociedade, pode ser um agente. Então nessas dicas aqui você pode levar, fazer isso lá no seu rascunho, aliás, você pode escrever no seu rascunho, para que você faça exatamente o que a autora dessa redação aqui fez e conseguiu tirar a nota máxima, ok? Então, espero que você tenha entendido aí os parágrafos de desenvolvimento, o parágrafo de conclusão. Qualquer mais dúvida, você pode enviar por aqui, comentar esse vídeo, dizer, professor, me explica mais aí, dá mais outro exemplo aí, tá? Da conclusão, por exemplo, para a gente treinar, ok?
Então, esse aqui é o tema para você treinar. Está aqui, ó, ok? O tema de acordo com o Enem, bem atual, que o texto 1, texto 2, certo? Para você treinar aqui, estou pausando aqui, ok? Você pausa aí no vídeo. E aqui está a proposta, tá? Para você escrever aqui. Então, o tema é os impactos da insegurança alimentar no Brasil. Você vai escrever essa dissertação argumentativa, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, certo? Então, essa é a aula de hoje, espero que você tenha entendido. Um grande abraço do professor Alessandro e até a próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir.